Olá, seja bem-vindo ao Varela Torres Cast, o seu programa. Hoje recebendo um convidado muito especial, é o Dr. Francisco Neto. Ele que é especialista em direito tributário e vai estar tirando suas dúvidas a respeito do tema ITBI. Você sabe o que é isso? Já já ele vai responder todas as suas perguntas. Dr. Francisco, é um prazer tê-lo aqui em nosso programa. Mais uma vez é um prazer enorme para mim estar retornando, né? Mais uma vez ao programa. Já estive aqui algumas vezes, pude trazer alguns conteúdos, alguns temas de grande relevância para a sociedade. E estou bem feliz de estar retornando mais uma vez, podendo contribuir um pouco mais. Dr. Francisco, o que é o tal do ITBI? Então, o ITBI é a sigla para o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, né? O que é isso? O nome por si só ele já diz, que é o imposto que incide sobre a transmissão da propriedade de bens imóveis. Nesse caso, ele tem algumas peculiaridades, algumas especificidades. Ela ocorre apenas quando há transmissão onerosa de um bem imóvel, ou seja, quando há o pagamento de alguém em face de outra pessoa para se adquirir a propriedade de um bem imóvel, né? Então, nesses casos de onerosidade, da existência de onerosidade no negócio jurídico é que incide o ITBI. E quem é que deve pagar o ITBI? Então, via de regra, a legislação fala que quem paga o ITBI é o adquirente do bem ou dos direitos, né? Ou seja, se a gente fala de uma compra e venda de um imóvel, a gente está dizendo que o responsável por pagar esse tributo, né, o contribuinte, ele é a pessoa que está adquirindo esse imóvel, ou adquirindo a propriedade do imóvel ou os direitos sobre o imóvel, né? Então ela é a pessoa que é responsável por fazer o pagamento, o recolhimento, como nós costumamos dizer, desse tributo. Existe alguma legislação que nos fale como é que deve ser calculado o ITBI? Como é que funciona isso? Então, o ITBI ele é um tributo de caráter municipal, ou seja, quem faz o recolhimento desse tributo são os municípios. Então, cada município tem ali a sua competência para fazer a fixação do que nós chamamos de alíquota, né? Que é a base que nós iremos utilizar para fazer o cálculo do tributo que vai incidir sobre aquela operação. E como que a gente calcula isso? A conta é bem simples, né? Antigamente se fazia esse cálculo através da multiplicação do valor venal do imóvel vezes o valor da alíquota, né? A porcentagem da alíquota. Então, por exemplo, aqui em Goiânia, a Lei Complementar 344, ela informa que a alíquota que incide sobre a operação onerosa, né, de compra e venda, para fins de cálculo de ITBI, ela vai ser de 2%. Ou seja, a gente tem um imóvel de R$500 mil. Então a gente vai pegar os R$500 mil e multiplicar pelos 2% que determina a lei. A gente vai chegar ao valor de R$10 mil. Então esse é o valor do ITBI que incidiria sobre essa operação, né? Mas assim, como eu falei, como é um tributo municipal, pode ser que de município para município isso pode mudar, né? A gente teve no ano de 2023 um decreto do prefeito de Goiânia que reduziu essa alíquota, né? Foi um benefício fiscal, então ele reduziu essa alíquota de 2 para 1,5, com o fim de aumentar a arrecadação e etc. Então pode ser que haja municípios em que a alíquota seja 2, pode ser que seja 1,5, né? 1,75, então isso vai variar de município para município. Cita aí na prática para a gente, para poder entendermos como é que seria essa rotina, né? O ponto de partida até a finalização do pagamento, como é que eu devo proceder? Então, qual é o momento em que deve ser recolhido o ITBI? Tudo começa quando você vai ao cartório para fazer essa operação da transmissão da propriedade. Se você faz um contrato de gaveta, como é popularmente conhecido, naquele momento o ITBI ele não incide, não há como recolher porque é um contrato particular, é entre as partes. Mas se você vai até o cartório de registro de imóveis
para que seja registrada na matrícula desse imóvel essa operação, esse negócio jurídico que foi feito, naquele momento o cartório ele vai requerer que você, né, contribuinte, que é o adquirente do imóvel ou dos direitos, faça o recolhimento desse imposto, porque ele realmente só incide na transmissão da propriedade ou do direito. E essa transferência, essa transmissão, ela ocorre a partir do momento que você vai fazer a operacionalização, né, fazer o procedimento junto ao cartório. Então, na prática, cheguei lá com o contrato no cartório, o cartório já vai me cobrar essa taxa para pagamento, justamente, antes de qualquer tipo de transferência ou outra coisa qualquer. Isso, no ato de requerimento de averbação na matrícula, né, de registro na matrícula, o cartório ele vai indicar que há aquela pendência que é de fazer o recolhimento do tributo, para que seja finalizado esse procedimento, para que haja o registro na matrícula do imóvel dessa transferência, né, dessa compra e venda que foi realizada, essa transmissão onerosa. Entendi. Gente, vamos a um breve intervalo, tá certo? Já já a gente volta. A Varela Torres Recuperação de Crédito, com sede na capital do estado de Goiás, atua em todo o território nacional e é composta por corpo jurídico especializado que contém advogados, auxiliares jurídicos e recuperadores de crédito. A equipe é apta a realizar negociações de casos de diversos níveis de complexidade, tanto em âmbito judicial quanto extrajudicial. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Olá, estamos de volta com o Varela Torres Cast, o seu programa de televisão, hein? Hoje recebendo aqui o Dr. Francisco Neto, ele que é especialista em direito tributário. Estamos conversando sobre o tema aqui, tirando todas as suas dúvidas sobre ITBI. O que é o ITBI? Já tiramos aqui, já aprendemos a respeito do que é, o que representa essa sigla, tá bom? E se você perdeu a primeira parte do nosso programa, vai lá no nosso canal do YouTube, tá? Dr. Varela Torres, porque ficou muito bom e você não pode perder, tá? Doutor Francisco, existe alguma possibilidade, né, de ser isento aí do pagamento do tributo ITBI? Então, a legislação ela traz algumas possibilidades, né? Dentre elas, a gente tem uma que é muito observada hoje em dia, que é a questão da integralização de imóveis em holdings, né, em empresas. A integralização, o capital social da empresa, é uma possibilidade de isenção do ITBI, né? Você não está tendo ali uma transferência onerosa, digamos assim, porque o patrimônio é seu, você é sócio de uma empresa, você quer integralizar aquele imóvel ao capital, então a gente não está tendo uma transmissão, né? Há transmissão porque vai mudar a titularidade, vai deixar de ser de um particular para uma empresa, né? Mas nesse ponto específico não há incidência do ITBI. A gente tem algumas outras possibilidades, né? Que é a questão da aquisição de imóveis através dos programas de habitação do governo, como Minha Casa Minha Vida. A Lei de Registros Públicos, ela garante, nesse caso, não a isenção total, mas uma isenção parcial, permite que no ato do registro, se o imóvel for do Minha Casa Minha Vida, haja o desconto, digamos assim, de 50% sobre o valor, né? E a Lei dos Registros Públicos, a lei do benefício da habitação, dos programas sociais, melhor dizendo, eles vão indicar lá qual que é a faixa do imóvel, né? Então todas essas questões são de grande importância de serem observadas para que se tenha no ato da transferência, da transmissão dessa propriedade, se possa obter a isenção, né? Então, como eu falei, no ato de integralização ao capital social de uma empresa, e outra possibilidade também é adquirir um imóvel do Minha Casa Minha Vida, que você vai ter 50% aí de desconto na transmissão. Você falou aí sobre a possibilidade também na estruturação do planejamento patrimonial, né, através de uma holding, né, para você poder ter isenção aí do ITBI, seria isso? Isso. Então, a gente tem algumas possibilidades, né? A legislação fala, e isso é garantido até pela Constituição Federal, lá no seu artigo 156, salvo engano, fala que não vai incidir o ITBI nessas operações, né?
da questão de holding para fins de planejamento sucessório, patrimonial sucessório. Né? O que a gente tem? O que a gente observa hoje? As holdings elas estão em alta, elas estão em evidência. Muitas pessoas têm procurado profissionais especialistas na área, né, para que elas possam, como a gente popularmente costuma falar, montar uma holding, certo? Então, no ato de montar essa holding, vão ser analisados vários fatores, de acordo com a pretensão do cliente. Então, nesse caso, eu quero montar uma holding familiar. Nesse caso, a gente vai ter a integralização de todo o patrimônio particular para essa holding, para fins de organizar o que se pretende no que diz respeito à sucessão, para não se enfrentar um procedimento demorado, litigioso, que é um inventário judicial. Porque a gente sabe que no Brasil o inventário judicial ele toma muito tempo, leva muitos anos, se arrasta por anos e anos. Então, o que a gente tem hoje é que os especialistas falam que às vezes é interessante se montar uma holding familiar justamente para se preparar para essa questão da sucessão, que é algo inevitável, né? Ninguém é eterno. Então, está em alta essa questão da criação de holdings com a integralização dos imóveis. E, nesse caso, se a holding familiar ela não tiver como atividade preponderante a alienação de bens imóveis, né, a venda de imóveis, aluguéis e etc., ela está isenta de fazer o recolhimento do ITBI. Se eu tiver hoje dúvidas a respeito desse tema, como é que o advogado poderia ajudar? Desde a estruturação do planejamento patrimonial, como também saber se aquela transação que eu vou fazer de compra e venda, por exemplo, eu consigo ter a isenção. O advogado ele pode auxiliar nisso? Pode, e assim, a gente sempre aconselha que a pessoa que pretende criar uma holding com esse fim específico de planejamento sucessório, é de extrema importância que ela esteja acompanhada de um profissional especializado. Por quê? Porque não é tão somente você criar uma holding, né, criar um CNPJ, integralizar esses imóveis. Você tem que observar vários requisitos, várias questões, como por exemplo, o imóvel ele não pode superar o valor do capital social da empresa, né? Então há essa restrição. Os imóveis que vão ser integralizados em uma holding patrimonial para fins de sucessão, ela tem que respeitar o valor do capital social, senão não há isenção, e isso inclusive já foi reconhecido pelos tribunais superiores, né, de que há essa necessidade do valor do imóvel se adequar ao valor do capital social das empresas. Então, assim, é muito necessário que se tenha um profissional especializado na área para que você evite qualquer surpresa futura, porque se você fizer do modo incorreto, futuramente essa conta chega. Interessante. E hoje em dia, além de está em moda, né, esse tema de planejamento sucessório, mas é algo que de fato pode trazer diversos benefícios, né, para quem opte por poder formatar isso em relação à sua parte patrimonial. Porque é muito importante que você sempre tenha profissionais capacitados para que eles possam te auxiliar, porque senão pode se tornar muito pior diante do contexto que você tem. E esse planejamento tributário também, ele vai trazer para você benefícios e folgas para que você possa reinvestir no seu patrimônio, às vezes numa empresa, às vezes um momento de lazer e etc. Então, assim, é algo que vai cada vez mais ser ampliado esse tema, porque as pessoas vão querer mais praticidade. E hoje o judiciário a gente sabe as dificuldades que ele tem em relação ao grande tempo na demora de tudo. Então você hoje discutir, exemplo, no inventário judicial é muito problemático, né? Custos gigantes e um tempo sem perspectiva. Hoje até para o advogado é difícil dizer assim, vamos gastar 5 anos. Não tem como. Na verdade, assim, 5 anos, em alguns casos, pode ser até pouco. Então, se você já se antecipa, fazendo um planejamento patrimonial do seu patrimônio, você consegue ganhar tempo, economizar financeiramente e também ter a redução da parte aí tributária em seu patrimônio, né? E isso aí serve para tudo aquilo que você venha gerar, que talvez gerasse para você aí o ITBI, tá? Doutor Francisco, o que você pode dar de conselhos para o nosso pessoal que nos assiste em relação a esse tema aí do ITBI? Então, o ITBI está presente na vida de todo mundo, de toda a sociedade, né? Afinal de contas, quem tem imóvel está suscetível a ter que recolher o ITBI quando vai adquirir um imóvel. Então, assim, é muito importante que se tenha um profissional de excelência especializado
para que tire as suas dúvidas a respeito disso e possa lhe direcionar o melhor caminho para ajudar até, né, como a gente estava falando de holding, na criação de uma holding com fins de estruturar uma sucessão, né, economizar tributos. Então, assim, essas estratégias precisam ser traçadas por um profissional de excelência devidamente especializado para não se ter problemas. Bom demais, gente. Nosso programa está chegando ao fim. Doutor Francisco, muito obrigado. Na verdade, você esteve conosco no Varela Torres Momento Jurídico. Sim. Varela Torres Cast é a primeira vez, hein? Primeira vez. De muitas. De muitas, amém. Muito obrigado, doutor Francisco. Muito obrigado. Até mais, pessoal. Até a próxima. E bom programa. Deus te abençoe e até a próxima.